Do nosso jeito, Castro. Do nosso jeito, Castro. Um nego da Baixada, outro da Zona Oeste. Do nosso jeito, Castro. Do nosso jeito, Castro. Um nego da Baixada, outro da Zona Oeste. Do nosso jeito, Castro. Do nosso jeito, Castro. Hoje, o Do Nosso Jeito Cash vai trocar muita ideia com ele, dono de um dos olhos mais lindos que a gente já viu e para muitos de nós o nosso Richard Pryor brasileiro. Referência de humorista negro para toda uma geração, inclusive para a galera que faz o Do Nosso Jeito Cash. Ele ajudou a abrir caminhos e a transformar a comédia no Brasil. É ator, escritor, roteirista, apresentador e um dos criadores do histórico Caceta e Planeta Urgente. Ele marcou gerações. Chega mais nosso amigo rico, Hélio de la Penha! Beleza. Obrigado Por esse carinho aí todo. Nossa, tanta coisa aí que eu... Pô, a gente pensou assim, cara, ó, vamos trazer uma pessoa que seja referência, mas, pô, a gente só entrevista pobre, cara. Vamos fazer uma entrevista com alguém rico, porra. Vamos entrevistar alguém rico. Vamos. Quem? Hélio de la Penha. Agora, de la Penha. Penha. Aí tu nada, negão. Tipo, mar aberto aí. Mas tu veio... Da onde vem essa coisa da natação? Tu não dá... Qual praia que tu nadava na Penha? Não tinha. Cara, eu tinha até que mostrar pra vocês... eu tenho que mostrar pra vocês uma foto, depois pra vocês colocarem aí quando forem montar. Anos 80, na época que começou assim, o Caceta tava fazendo ali, a gente fazia revista, tal, e aí era redator do TV Pirata, não tinha programa, né? E aí teve uma matéria no Jornal Globo sobre pessoas que não gostam de mar, né, tal. E aí eu tô lá, assim, falando assim, que, porque assim, eu gostava de ir à praia, mas eu ia só ia na água, sempre dar aquela refrescada, saía, entendeu? Sim. Não tinha a menor coisa, aprendi a nadar mal na infância, assim, no olaria, né? Mas nadava mal pra cacete, e o negócio do mar, porra, nem pensar. E morria de medo. Ali na Zona Sul, eu tinha medo de várias coisas da Zona Sul. Né? Gostava muito de vir pra cá e tal, mas aquela coisa assim, porra, o mar era uma coisa que assustava. Aí tinha onda, quando eu era ali já mais rapaz, tinha aquela onda a turma da Miguel Lemos, a turma do Leme. Eu ficava imaginando assim, porra, eu vou tomar porrada, eu não sei nem porquê. Eu não entendia como é que funcionava esse negócio, eu ficava com medo de andar. Falei, porra, vai que eu cruzo com a turma do Leme, ele não enfia a porrada. Entendeu? Ficava com medo, tudo meio assim. Mas, enfim, então minha relação com o mar era distante, entendeu? Natação, assim, engraçado eu ter abraçado a natação, porque eu achava chato pra caralho ir ter aula de natação quando garoto, entendeu? Detestava aquela porra. E aí eu comecei a ter aula porque o meu irmão mais novo, o meu segundo, somos 5, imediatamente o Pedro, né, o segundo, ele tinha asma. E aí o médico recomendou natação para ele. Meus pais, então bota o Elinho também. Então eu cheguei numa turma, eu era aquele grandão que não sabia nadar, sabe? Sim. Entendeu? E tal, aí, porra, enfim, demorei mais a aprender como eles, o Pedro já nadava bem, a galera toda, né? Aí tinha aquela coisa de tiro, né? Quem que foi o Lanterna? Foi o grandão. Quem chegou? Eu falei, porra, então eu não gostava, entendeu? Porra, aí meus pais insistiam com essa coisa. A gente me botaram numas férias, eu e meu irmão umas férias para ter aula, né, no Vasco, que já era uma coisa mais... E, porra, cara, tinha aquela piscina eu não tinha enorme, natação para nadar no Vasco, entendeu? O Pedro tinha, entendeu? Eu chegava lá, era foda, porque, porra, eu nadava pra caralho, uma distância enorme pra mim naquela época. Tinha muito preto, tu lembra? Tinha muito preto? Cara, olha, no Vasco já era meio misturado ali. Já tinha uns caras que tu não sabe se é preto ou se é branco, entendeu? Meia tinta. Né? Enfim, mas assim, mas eu, porra, ficava o tempo todo cantando meu irmão pra matar a aula. E ele é Vasco, eu sou Botafogo, sempre Botafogo.
que acontece? Mas tinha na época do Andrada, daqueles caras, na época que o Vasco tinha jogadores, Sim. eu falava, pô, vamos lá ver o treino, cara. Pô, tu não é Vasco, cara, vamos ver o Andrada, em vez de ficar nadando aqui. E aí a gente matava essa aula, quando voltava ali pelo... qual era o Vila Cosme para Saquinhos, 346. Ah, sim, sim. Ele passava pela São João, Luiz Gonzaga, né? Sim. E aí subia, né? Aí, enfim, a gente passava na casa da minha avó, molhava a sunga, não sei o que e tal, e dava um pique, assim, que eram 2 quarteirões para chegar cansado, né? Eu pensei, porra, hoje foi forte. E como é que você falou uma coisa assim, da Zona Sul, né? Que você tinha medo de algumas coisas da Zona Sul, né? Como é que você chegou aqui e que medo era esse? Que eu fiquei curioso para saber também. Não, eu tinha muito medo na época que eu não frequentava, assim, porque assim, quando era... A Zona Sul sempre teve uma coisa, sempre exerceu um fascínio, né? Sim. E ali, assim, quando eu tinha 10 anos, isso estamos falando exatamente de 69, 70, não sei o que e tal. Então você tinha a Zona Sul e ainda tinha o centro da cidade bombando, sabe? O edifício Avenida Central, cara, era um lugar assim, você ia, pô, tinha as lojas de aparelhagem de som. Sim. Pô, parecia que você estava em Nova York. Eu nunca tinha ido a Nova York, mas imaginava uma coisa assim, aqueles gravadores de rolo, caixa acústica grandona. Sim. Então, sabe, Josias Estúdio. Aí, ali o edifício Avenida Central era cheio dessas lojas de aparelhagem de som e disco importado, revista importada. Então era meio um lugar assim, era meio uma zona franca, né? E era tudo bacana, não sei o quê. Então, enfim, meu pai trabalhava no centro da cidade, numa companhia Docas de Santos, e o nosso pediatra era em Copacabana, entendeu? A gente morava lá na Vila da Penha, né? Cara, então eu torcia para ficar meio doente, para ter que ir médico em Copacabana. Né? Porque você exercer, para quem não morava na Zona Sul, eu sou da Cidade de Deus. Sempre teve esse fascínio mesmo, atravessar, vir para cá ver as coisas, aí, né? Aí eu comecei a frequentar quando eu fui estudar no São Bento, né? Ah, sim, no mosteiro lá, né? Estudando no São Bento. O que acontece? Pô, eu estudava numa escola pública na Vila da Penha mesmo, na escola Montenegro. Montenegro e Miguel Ângelo, 2 escolas da Vila da Penha. Hoje a escola Montenegro, ela fica ali naquele conjunto do IPASE que tem na Vicente Carvalho. Tem aquele conjunto do IPASE todo, a Montenegro está lá dentro. Mas quando eu estudava, não existia o conjunto. O bairro ficava todo para esse lado da Vicente Carvalho, atravessava a rua para ir lá. Atravessava a rua e um campo, onde tinham vários campos de futebol, inclusive. Tem um né? Carrefour lá perto, não sei onde que é. Exatamente. Hoje é um conjunto habitacional. Mas aquilo de uma igrejinha até um ponto na Casa do Cacete, não tinha nada, era só campo de futebol. O futebol onde inclusive jogou antes de mim, o Carlos Alberto Capita, que era dali, entendeu? Na infância dele, enfim, na juventude dele, essa coisa. Mas eu estudava, então tinha que atravessar aquele campo todo para chegar na Montenegro e tal. Muito bem, minha mãe era professora primária, né? Ela dava aula na outra, na Miguel Ângelo. E aí me botava em colégio, em professora mais rigorosa aqui, ali e tal. Só que quando eu passei para o ginásio, era aquela aprovação automática para o ginásio estadual. Aí eu passei para o ginásio Souza da Silveira, que na verdade não existia, o prédio não estava pronto. Então a gente começou a estudar, eu comecei a estudar o tal ginásio na escola Carmela Dutra, ali na escola normal. Aquela escola de normalista, né? Dividindo o horário. Então, assim, o horário seria de 4 às 8. A gente tinha aula de 6 às 8, porque de 4 às 6 era o pessoal daquela turma do colégio. Então, porra, uma zona do caralho. Eu tava achando o máximo, não precisava estudar nada, né? Sim. Mas a minha mãe ficou preocupada e tal, aí ela resolveu, aí uma professora, uma amiga dela, deu uma sugestão, falou, pô, por que você não leva o Elinho para lá para São Bento, que ele é um bom aluno, ele precisa estudar no colégio
de nível e tal. Ela ficou toda animada, né? Chegou em casa falando, não, falou meu pai, essa ideia. Aí meu pai falou, Ruth, você tá louca, né? Porque Que é caríssimo, né? é o colégio que estuda os filhos do meu patrão. Não há chance disso aqui. Mas aí ela foi lá no São Bento, aí conversou com o reitor, o Dom Lourenço, né? Aí o Dom Lourenço falou assim, ó, tá, vamos abrir uma exceção. Tinha acabado o período de seleção, que era no ano anterior, né? Estava em março, né? Mas se traz ele, faz uma prova, e se ele for bem, ele pode estudar aqui. Aí ela falou, não, mas não tem condição, né? Eu falei, não, se ele for realmente bem, Ele ganha a bolsa. uma bolsa, né? Estudar aqui e tal. Ela ficou toda feliz e tal. Aí ela foi saindo assim, depois ela voltou. Pô, tem uma coisa que eu preciso falar ao senhor, é que o meu filho, o Elinho, ele é negro. A Dona Lourenço olhou para ela de cima a baixo e falou, isso eu já imaginava, né, minha senhora? Tua mãe é negra, pô. Porra! Entendeu? Mas era aquela coisa assim de você estar indo para um ambiente tão diferente, tão Sim. outro planeta, que a pessoa, porra, sabe? Meu pai falou assim, quando a primeira vez que ele me botou no São Bento, o primeiro dia que eu tive aula, ele falou assim, pô, você entrou por um corredor, não sabia onde é que a tua vida ia ser dali para diante. Entendeu? Era um negócio, porra. E eu cheguei no negócio, cheguei em planeta Marte, praticamente, né? Só de menino, escola só de menino, né? Até isso rolou, foi engraçado assim, minha chegada. Porque eu cheguei, primeiro assim, como minha mãe era professora, ela ficava o tempo todo, a gente tinha que fazer mais dever do que os outros. Entendeu? Tinha que, porra, sabe, ela tinha um caderno, um livro mais foda do que o da professora. A cobrança era maior. Entendeu? Em casa, tal. Inclusive, quando eu estava em casa, alguém ia me chamar para jogar bola, ela falava, o Elinho já vai, mas vem aqui. Aí o cara entrava, eu tinha que fazer os deveres também, cara. Aí o pessoal começou a não me chamar para jogar bola, claro. Porra. Que maravilhoso. Isso atrapalhou a minha carreira de jogador. Ah, tá vendo? A mãe dele foi responsável pelos outros alunos estudarem também. Vem pra cá. Sim. Maravilhoso. Um time inteiro no jogo. Porra, mas enfim, então, quer dizer, eu estava sempre sabendo as matérias. Então, quando um dia ela falou assim, hoje você não vai no colégio. Não vai. Aí eu falei, por quê? Não, porque amanhã você vai fazer uma prova num colégio lá no centro da cidade, não sei o quê, não sabia de nada. Aí fui lá, fiz a prova e passei. Aí assim, já chegar numa turma já toda arrumada, toda pronta, não sei o quê, né? Você... Aí a primeira impressão que foi um grande choque para mim era o pátio do recreio. O pátio do recreio do São Bento, ali na Praça Mauá. Sim. Era um grande pátio de terra assim, debruçado no Cais do Porto. Então você... Cara, eu só tinha visto um navio em revista. Sim. De repente, um naviozaço assim, ao vivo. Sim. Fica uma coisa meio... Bizarro. Sim, mano. Você vendo de cima, cara... Você tinha quantos anos nessa época? Você tinha quantos anos? 1970, foi 71 isso, eu tinha 11 para 12 anos. Sim. 11 para 12 anos. Tipo assim, o meu pai era um cara que tinha uma eletricidade, assim, um cara que não deixava ninguém ficar parado. Era o toque dele. Chegava, podia ser amigo meu, o cara... Ele era um Tasmania, assim, um cara tava o tempo inteiro em movimento, saía, entrava, falava com todo mundo. A minha família fui adotado por uma família de italianos, então eles falavam muita sacanagem, nos anos 90, 80. E eu consigo identificar essa coisa zoeira minha, de gostar de comédia, de ser um cara... Aí. Não. De ser um cara que eu gosto muito dessa parte da vida, da alegria, do humor. Então onde vem esse teu zoeiro, cara? Porque assim, eu vejo muito... Você tá contando dessa tua jornada de estudo. Porra, tu é um cara que é lá da Penha, sacou? E tipo, porra, é da pista, mano. É um amigo teu que era assim, que tu olhava, esse cara é engraçado. Da onde vem esse lugar, né, Começa que eu não sou um cara zoeiro
Vocês me conhecem, né? Sim, Porque, óbvio. assim, o humor, ele virou uma coisa... É uma coisa muito cerebral e tal, né? Mas, assim, essa vontade de estar à vontade no mundo, né? Sim. Acho que veio muito assim da minha avó. A minha avó era uma figura muito... ela era uma personagem ali da Vila da Penha, que ela era aquela coroa que sempre conhecia o gerente do supermercado e não sei o quê, todo mundo ia na feira, sempre alguém trazia as compras para ela, não Sim. sei, sabe? Era figura tal, e aí jogava no bicho pra caramba. Então ela Era desenrolada. ficava no portão, quando passavam meus amigos, qualquer um que passava, você sonhou? Sonhou? Ela jogava o sonho das pessoas. Se desse, ela dava uma comissão. Então, Olha. todo mundo sonhava lá na rua. O cara chegou às 3 da manhã do samba, mas teve um sonho para contar. Tinha um sonho para contar. Então, ela era uma figura muito assim, muito popular. E eu tinha um tio também que era muito figuraça, assim, sabe? Tal. Mas, assim, eu era um cara muito acanhado, muito tímido, entendeu? Eu era aquele cara que estudava, o Elinho, química, sabe? E no São Bento também era aquela figura que eu fiquei mais ainda, né? Porque, porra, tu chega numa turma que você é o único preto. Na verdade, ali naquela região toda, você nunca... Tu vai ficando, né? E, sabe, torcendo para ninguém perceber que você é diferente de todo mundo. Sim. Né? E aí, quando tinha aulas de abolição da escravatura, eu falava, ih, fudeu. Agora que nego vai descobrir que eu sou preto, né? Né? Não fica uma coisa assim. Sim. Porque até meu irmão falava assim, não, porque pô, você não fica olhando para você. Então, todo mundo está vendo que você é preto o tempo todo, você não está se vendo como preto, você tá, Exatamente. né? Entendeu? Mas você sabe que é diferente, né? Sim. E assim, ali era diferente em vários aspectos, né? Não era só o fato da cor, mas assim, eu era um único cara que vinha do subúrbio, sabe? O preto, pobre, suburbano, né? Sim. Entendeu? Porque assim, você tinha outros caras bolsistas, tinha outros brancos bolsistas ali. Poucos, mas tinha, entendeu? Mas o fato do cara morar na Tijuca, só o fato do cara poder chegar no São Bento em um ônibus só, Já pra mim já era lance, entendeu? Que eu tinha que pegar um ônibus da Vila da Penha até a Penha, e da Penha pegava a Praça Mauá, entendeu? Não tinha Sim, sabe? direto. Não, não tem até hoje, pô. Não tem. Da Penha pra Zona Sul? Pra Praça Mauá, acho que não tem. Praça Mauá, não sei. Talvez tenha que não sei, uma baldeação aízinha. Talvez não tenha. Mas hoje em dia, por outro lado, você chega a Ipanema de metrô, né? Ah, é? Você vai né? Sim. Entendeu? Outro papo. Mas, enfim, aquele contraste que eu pegava 2 ônibus para chegar num colégio que chegava um cara com carro com motorista, né? Entendeu? Sabe? Assim, muita gente era filho de diplomata, filho de empresário, não sei o que e tal, sabe? Então, era um contraste muito grande. Por outro lado, assim, primeiro, que o São Bento fornecia a ferramenta, né? Porque, sim, porra, ensino de alto nível, português, matemática, tudo, sabe? E tal. E aquele ambiente ali da galera, não sei o que e tal, que na verdade, eu nunca cheguei a sofrer um ato de racismo explícito no colégio, entendeu? Você se sentia desconfortável porque, porra, sabe? Sim. Normal. Ainda mais você na período da adolescência, tudo que você quer é ser igual. Você é o diferente em todos os aspectos, né? Mas aquilo também me provocou uma ambição, sabe, Mike? Entendeu? Uma ambição. Eu falei, cara, pô, também quero ter essa vida boa aí da galera. Entendeu? E naquele momento, a única coisa que eu podia fazer é estudar mais, tá? Estudando, enfim, aí passei para engenharia, né? Da onde? Qual a faculdade? Engenharia do FRJ. FRJ. Entendeu? Aí enfim, aí ali, primeiro universitário da família, como várias histórias que vocês já ouviram assim, né?
Pô, meus pais ficaram, porra, felizes. E eu entrei ali, e aí eu já conhecia o Beto Silvio Madureira, já a gente era da mesma turma e tal. Uhum. E a gente também fazia movimento estudantil, sabe? Aí estava no centro acadêmico, a gente resolveu fazer um jornalzinho só para engenharia, entendeu? Sim. Só para a galera da engenharia ali e tal. E aí deu certo. Aí depois a gente chamou o Bussunda e o Cláudio Manuel. Que também já estavam na faculdade. Não, aí eles já amigos de outra área. Na verdade, eles eram amigos do Madureira, conhecia o Bussunda, o Cláudio e tal, porque o Madureira estudou com o Cláudio e com o irmão do Bussunda na mesma turma do colégio de aplicação, Uhum. entendeu? Então, quando a gente chegou na faculdade, ele levou a gente, vamos... Eles iam à praia ali na Vieira Solta, em frente à Joana Angélica. Sim. Aí falou, vamos lá, pô, vamos à praia lá, era a época de Copa do Mundo, 78, entendeu? Copa da Argentina. Vamos lá, depois a gente vai ver o jogo não sei aonde, isso aqui. Aí nisso a gente conheceu o Bussunda, o Cláudio Manuel e tal, aí tempos depois a gente chamou. Os dois. Aí a gente começou a fazer um jornalzinho, já mais para vender de mão em mão ali na praia de Ipanema, Posto 9, no Baixo Gávea, Baixo Leblon, sabe? Sempre a gente, de mão em mão e tal. Que depois que isso virou uma revista, né? Entendeu? Não, Mas começou assim. E já era. Tinha uma pegada de humor o jornal. Sim, era humor. Era um jornal. Só que na época você sacaneava a coisa do professor, a militância, entendeu? E tal, que a gente fazia, o fato da engenharia não ter mulher, entendeu? Então, tinha as reivindicações por mais mulher na engenharia e tal. Fazia, entendeu? Quando a gente for fazer o jornal, começou a falar de política, falar de costumes, falar da sociedade, isso aqui e tal, entendeu? E aí depois a gente... Isso foi o embrião da revista Caceta Popular. Sim. Né? Que foi um sucesso. Foi um sucesso. Quando foi a virada disso daí pra Televisão? Pra televisão? Foi uma pessoa que viu e falou assim, cara, acho que dá. Ou vocês perceberam? Cara, vamos pra Globo. Não, a gente não foi a gente não tinha... Expectativa zero. Porque assim, a gente estava fazendo esse tempo todo porque a gente gostava de fazer, sabe? Porque gostava de fazer a revista, não tinha a intenção. E aí teve um momento que a gente até falou, pô, será que o José Wilker virou diretor artístico da Rede Manchete na época? A gente falou, será que a gente consegue, não sei o quê? A gente ainda tentou, mas foi a primeira vez que a gente pensou em transformar aquilo numa profissão. Porque o que acontece? A gente se formou em engenharia. Eu, Beto, a gente se formou. Eu trabalhava numa empresa consultoria, trabalhava num projeto de Itaipu, né? Caramba. Era a transmissão da energia na época. Como eu sou velho. Estava fazendo as linhas de transmissão de energia de Itaipu para São Paulo. Não tinha. Caramba. Entendeu? Aí enfim, faz velho pra caralho, né? Não, porra. Tá ali o departamento dos apagões, a minha área. Mas, enfim, aí o Beto trabalhava numa empresa de consultoria e o Madureira trabalhava no BNDES. Quer dizer, estava todo mundo estabelecido. Sim. Entendeu? Mas a gente continuava fazendo e tal. Então chegou uma hora que a gente estava quase, cara, não dá mais para fazer revista e tal, entendeu? Sim. Aí nesse momento, o que aconteceu? Na Globo, aconteceu na Globo. O Jô Soares saiu da Globo, foi para o SBT. Ele queria fazer um talk show, e na Globo não dava espaço para isso. Então ele levou o programa de humor dele e inventou o talk show lá, Jô Soares 11h30. 11h30, Jô 11h30. 11h30. Né? Nessa hora que ele foi, ele levou redatores para fazer o programa o Veja o Gordo lá, né? Sim. Era Viva o Gordo, virou Veja o Gordo. E aí ficou dois buracos aqui na Globo. Um na programação e o outro na equipe de redação de humor. Então, aí tem dois caras lá muito importantes. Um, o Guel Arraes, o diretor Guel Arraes, e outro, o Cláudio Paiva,
criador do Sim. Tapas e Beijos, em Grande Família e tal, o Cláudio Paiva, ele criou o Planeta Diário, junto com o Hubert e o Reinaldo. Tinha saído, estava na Globo. E eles dois inventaram a ideia, tiveram a ideia do TV Pirata, que era uma trupe de atores, Sim, trupe de autores. Sempre fui fã de TV Pirata. Ninguém fazia programa de humor, só de outros lugares. Então, os atores, eles vinham assim, núcleo cômico de novela, ou então Asdrúbal, né? Sim, Caranja, Luísa Casé, né? Asdrúbal, o Luiz, exatamente, Luiz Fernando Guimarães e tal. E Manhas e Manias, aí você tinha Débora Bloch, enfim, o Besterol, na época, o Mauro Razzi e o Vicente Pereira, eles eram autores do TV Pirata. Então, eles criou uma trupe de atores e uma trupe de autores também de diversas áreas, que faziam humor, mas não eram redatores de programa de humor clássico, entendeu? Então, foi lá. Aí a imprensa foi pegar a galera da Caceta, a galera do Planeta. Então Cláudio Paiva deu um telefonema que foi assim, pô, cara, a partir daquele momento eu passei a acreditar em Papai Noel. Porque assim, às vésperas do Natal, que a gente estava decidindo que não ia mais tocar a revista, eu já estava me inscrevendo num mestrado na engenharia, sabe? Enfim. Aí o cara ligou morava o Cláudio, estava o Beto, o Cláudio e o Bussunda, eles estavam morando juntos, e aí o Cláudio Paiva ligou para lá, falou com o Beto, perguntou, não, vocês querem tentar, que a gente está buscando redatores. A ideia era de mandar alguns esquetes, né, e para concorrer. Porra, quando ele chegou com essa notícia, cara, o negócio, a gente ficou, porra, é óbvio que a gente quer, vamos tentar mesmo. Aí eu acho que era, não sei se eram uns 10 esquetes que eles pediram, a gente mandou uns 40, entendeu? Para mostrar que a gente tava muito afim mesmo de fazer aquela porra, né? E aí, enfim, a gente foi aprovado, contratado para ser redator, e neste momento eu pude pedir demissão na engenharia e virar humorista profissional. Entendeu? Agora, e meus pais? E o diploma? Eu saí porque era uma empresa. Porra, tinha lá um prédio, Promon Engenharia, um prédio na Praia do Flamengo enorme, uma empresa lidando com esse nível de obras. Todo o esforço do São Bento. Sim, porra, engenheiro. Não, vai ser humorista. Vai ser o quê? Você nem entendeu o que é. Redator. Cara. Não, e não tinha humorista preto, só Mussum. Não, e redator não faz ideia. Não sabe o que é. Uma coisa que você vai não sabe o que é. Se Minha não mãe aparece, não sabe até hoje. Como é que você vai ganhar dinheiro se você não aparece? Como é que você vai dizer que faz TV Pirata se eu não vejo você? Exatamente. Né? Já tem isso até hoje, né, Hélio? Sim. Entendeu? Não, a minha mãe não tinha a menor noção. Que ela perguntava assim, mas, Elinho, me diz uma coisa, lá no Caceta Popular, quem assim é responsável pela parte do humor? Falei, porra, então não sou eu, né? Logo de cara, né? Porque a mãe do Cláudio, do Bussunda, cara, ela era uma figura, ela tinha aquele autoestima, sabe? Autoestima. Então, pra ela, porra, o Bussunda era... E o Bussunda era realmente o cara, né? Sim. Entendeu? Aí, uma vez a gente estava viajando, já a Caceta bombando, não sei o que e tal, a gente foi fazer umas férias juntos. Minha família, a família do Bussunda, e o Bussunda levou a mãe dele, né? Sim. Aí teve uma hora lá numa passagem de imigração, num país daquele do Caribe, né? Não. Aí o nome do Bussunda era Cláudio Besserman Viana, né? Aí o cara perguntou em inglês, né? Quem é Cláudio Besserman Viana? Aí a mãe do Bussunda, é um dos maiores humoristas do Brasil. Não, só quer saber só o passaporte do cara. Entendeu? O Madureira era de Madureira? Não. Madureira, ele botou esse nome porque ele fazia um palhaço chamado Palhaço Madureira, mas ele nunca tinha ido a Madureira. Até me conhecer.
Até te me conhecer, nunca conhecer, foi no cara, não. subúrbio. Madureira virou direitista, agora virou direita? Tem muito tempo que eu não tenho conversado com o Madureira, então não sei exatamente, entendeu? Se ele tá ainda Não posso te garantir nada, sabe? Uma coisa que queria te perguntar, que a gente conversou uma vez, assim, porque as pessoas têm muito curiosidade, porque acham que todo mundo que trabalha em televisão é milionário, ganha muito dinheiro, e às vezes nem sempre é assim que as coisas acontecem, né? Quando é que você falou assim, pô, agora, a partir de hoje eu vou começar a ganhar dinheiro aqui nesse negócio? O negócio seguinte foi, na verdade, já teve um primeiro salto assim o primeiro grande salto foi quando eu saí da engenharia e fui virar redator. O salário de redator, ele era um pouco melhor do que o de engenheiro. Talvez até, na época, talvez até bem melhor mesmo. Mas, assim, equivalente, tá? A questão é que aquele valor, além de ser maior do que da engenharia, era para o cara estava pagando um negócio que talvez eu pagasse para fazer, de tão bom. Sim. Né? Entendeu? A gente às vezes falava assim, pô, se eles soubessem, eles podiam cobrar para a gente fazer isso, que é, porra, fazer um programa de humor, tu escrever para Regina Casé, Cláudia Raia, Marco Nanini, Neila Torrá, cara, era um sonho de qualquer redator. Sim. E assim, uma liberdade não só autoral, como também de produção, sabe? Que ali o TV Pirata ele quebrou um paradigma de programa de humor, que foi programa de humor que tinha cenário, tinha figurino, entendeu? Então se escrevia lá quarto de um adolescente, os caras faziam um quarto, não era só maravilhoso, né? uma parede com uma prancha de surf ali, sabe? Sim. E uma cama aqui, sabe? Uhum. Não, os caras faziam... Então era uma coisa que a gente ficou muito impressionado desse tamanho de programa Globo, né? A estrutura, né? E foi uma coisa assim, os programas de humor eles não tinham esse cuidado com a produção de arte, como o TV Pirata implantou, né? Implantou porque o Guel Arraes já vinha das novelas das 7 engraçadas, já tinha feito Armação Ilimitada, então o cara, porra, dominava pra caralho. Dominava pra caralho. E a gente vinha trazendo uma coisa, não só assim, quem foram os redatores? Era a equipe do Caceta Popular, a equipe do Planeta Diário, você tinha o pessoal que estava fazendo sucesso com quadrinhos em São Paulo, o Laerte, o Glauco, aí você tinha os autores do Besterol, Mauro Haas, Vicente Pereira, você tinha Fala Bela e Pedro Cardoso, eram autores do coisa, Patrícia Travassos, que era do Asdrubal, né? Enfim, e Luiz Fernando Veríssimo, era um timaço, Timaço. De redação. E com a ideia de que nenhum desses, salvo talvez o Veríssimo, tinha escrito para programas de televisão. Então a gente não tinha aqueles vícios. Ao mesmo tempo, o que acontece? Aquela geração que estava fazendo os programas em voga naquele momento, sabe? Era toda uma geração que cresceu ouvindo rádio, entendeu? E a gente era a primeira geração que chegava na televisão que cresceu vendo televisão. É verdade. Então isso muda completamente, entendeu? Como assim? Você começar agora aqui, essa geração que vai surgir fazendo humor agora, a geração que cresceu com a internet, entendeu? Então a maneira do cara, de qualquer arte, do cara conectar, é muito mais rápida e imediata do que você que teve que aprender a respeito das coisas, entendeu? Então assim, a gente ali por ter essa formação e essa conversa, isso aqui, chegou com uma renovação da coisa do humor. E aquilo, obviamente, entra em conflito com quem está estabelecido, né? Sabe? A gente tinha ali discussões com o Chico Anísio e tal, sabe? Porque ele não acreditava que o programa TV Pirata fosse dar certo,
Ele falava que isso não vai dar certo, entendeu? É muito metido, é muito com a Zona Sul, e a gente estava preocupado não de fazer um programa E funcionou popular, super, né? entendeu? Sabe? Não, TV Pirata era, cara. Eu cresci vendo que TV Pirata, eu amava. Barbosa. Barbosa. Pô, Barbosa, o cara só falava isso. Era uma coisa tão engraçada, né? O Neila Torraca, né? Fazia. Eu acho que atualmente o programa da Taté e do Edu Eu gostei. Achei muito, né? Sterblich vai por esse caminho, entendeu? Sim. Tem muito do disso. nonsense, não sei o quê, até se permite errar. Tem umas coisas que não estão tão engraçadas, foda-se, mas vem outra coisa que você ri, entendeu? Sabe? Menos preocupado em... E aí, enfim, bons redatores ali e tal, né? Sim. Eu achei que foi a coisa mais nova, assim, Não, é diferente muito diferente. Muito bom de ver. fato na televisão, assim. Quando vocês foram pra frente da câmera, porque aí vocês saíram de redator É. e surgiu Caceta e Planeta Urgente. Isso aí teve o seguinte, primeiro o seguinte, você não cresceu vendo o TV Pirata, porque o TV Pirata durou 2 anos só. Entendeu? Olha só. Pelo seu tamanho, de mais anos para crescer. Eu talvez tenha crescido vendo o Caceta e Planeta. Exato, aí sim. E aí foram 18 anos, né? Caramba, isso tudo é. 18 anos. Eu não achava nem que o TV Pirata tinha sido tão pouco tempo, E nem que o Caceta tinha sido Planeta. 18 anos. Nossa, 18 É. anos. Porque era De terça-feira, era 92 isso. Até 2010, Cacete Planeta Urgente. Depois a gente ainda voltou depois com outro Cacete Planeta Vai Fundo, mas aí tinha dado uma parada. Mas assim, o que está na memória das pessoas são os 18 anos. E aí o que aconteceu? A gente... É curioso assim que sempre quando alguma coisa que acontece em outra emissora acabava afetando a nossa vida. Então, assim, a Rede Manchete, na época, que novinha e tal, ela lançou a novela Pantanal. Sim. A novela foi um sucesso absurdo e uma surpresa, porque nunca tinha tido nenhum sucesso fora da Globo. Exatamente. Não, mas novela. Sim, cara. Agora, a novela, ela era para concorrer com a novela das 8. E que, espertamente, falaram, cara, não tem a menor condição de combater o principal produto da Globo, onde é o momento de maior audiência, é a novela. Foda-se. Então, eles botaram a Pantanal mais tarde, na linha, no mesmo horário da linha de shows. Sim. Pirata, Globo de Ouro, não sei o que e tal. E a novela fez um strike, ela ganhava de todos os programas, de segunda a sábado, entendeu? Caraca. Todos os programas da Globo perdiam no Pantanal, mas direto, não era uma vez, não, esquece, entendeu? Aí o Boni, cara, que era um cara, porra, muito perspicaz e tomou uma decisão radical. Ele simplesmente tirou todos os programas do ar, todos. Caraca. E acabaram ali, programa tipo TV Pirata, o Globo de Ouro, que era um sucesso de séculos, Globo Repórter também saiu fora, acabou tudo, trouxe uns filmes e uns enlatados americanos para botar naquele horário, e aí deu para a gente 6 meses para apresentar um novo projeto, entendeu? 6 meses aí, vocês têm salário durante 6 meses, se não tiver nada interessante, um abraço, né? Mas aí a gente ficou ali, já era toda a redação, então a gente participou da criação de alguns projetos ali, umas possibilidades e tal, assim, então, e entre elas a gente fez o nosso. Porque a gente vai fazer um programa que é o Cacete do Planeta, que era baseado em notícia e tal. Porque aí a gente que era redator, né, não era ator, a gente não segurava a onda de fazer personagem, entendeu? Então, mas assim, fazer um repórter 1, repórter 2, você entrevista o personagem, aí você convida o ator para ser personagem. Sim. Entendeu? Era mais fácil e tal. Então, tinha essa questão, e a questão de que a notícia, ela está sempre se renovando. Então, você estará sempre falando de alguma coisa diferente a cada programa, né? Entendeu? Então, essa foi a coisa do jornalismo mentira, humorismo verdade, que era o que surgiu que a mais gente como vendeu para os caras gostaram, fizeram o piloto, e aí deu certo. E aí a gente começou assim, entendeu? A gente... Era mais repórter, mais entrevista. Né? Então, as coisas assim, a coisa da grana, por exemplo, acabou
ficando uma coisa muito gradual, porque quando a gente quando a gente veio para a frente das câmeras, até a equipe ainda tratava a gente meio como um redator, entendeu? Sabe? Os caras que, sabe, pô, não sei o que esse cara tá fazendo aí na frente da câmera. Ninguém tá, sabe? Ninguém tava levando fé que aquela porra ia dar certo, entendeu? Sim. Sabe? Nossos próprios colegas de redação lá, falaram, meu irmão, porra, essa porra, os caras nunca foram ator, fazer, como é que vai, entendeu? Entendeu? Sabe? E a coisa, mas a gente, o grande lance da gente foi levar para a televisão o humor do brasileiro. Então, essa coisa assim, de sair do estúdio e ir para a rua. Ir para uma rua de verdade, né? Ir para a rua ali, e a gente não ia para sacanear, a gente ia para ser sacaneado, entendeu? Para mostrar como o brasileiro é esperto aqui, sabe? Sim. Entendeu? A coisa do produto Tabajara, enfim, sabe? Aí cobrir eventos grandes, Copa do Mundo, manifestação e tal, sempre zoando e tal, entendeu? E isso criou uma conexão com o público muito forte. Sim. É verdade. A gente fez um programa, porque assim, e aí uma questão que é diferente do momento atual, do humor até, que é assim, hoje em dia, você trabalha em nichos, né? A gente vai estar aqui falando de um público específico. Sim, aqui, total. né? Porra, sabe? Aí você tem o Porta dos Fundos, por mais que todos os nossos amigos assistam, é público, né? Perguntar para sua tia o que é Porta dos Fundos, ela quer Porta de onde? É, né? exatamente. Sabe? Então, é a coisa do público nichado, né? E na época da TV aberta, você tinha que falar com todo mundo. Então, assim, quando você vai escrever um programa para TV aberta, você tem que pensar assim, pô, essa piada ela tem que ser engraçada na Avenida Paulista e no interior do Crato. Sim. Entendeu? É verdade. Então, esse assunto, será que o cara lá também está sabendo disso? Então, digamos assim, uma piada sobre hoje aqui, fala do Cláudio Castro, a gente jamais colocaria no cacete. Sim. Não faria, porra, nem o cara da Avenida Paulista, nem o cara tá sabendo. Sim, sim. Por mais que a gente esteja vivendo o tempo todo, sabe? Sim. Então, a gente tinha que ter os cuidados e a preocupação de falar com todo mundo, saber que está na sala, vai estar o pai, vai estar a filha. Então, assim, até a coisa por mais que a ideia do cacete era totalmente ousada, mas tinha uma lógica para prender o telespectador ali, sabe? Sim, cara. Então, tipo assim, não podia fazer uma piada muito de sacanagem para a menina, para a garota da Rick, que o pai ia se constranger. Sim. E o cara ia mudar de canal. Simplesmente. Então, você tem que ter, Sim. ao mesmo tempo que você sagacidade, sabe que tem um coroa na sala, sabe que tem um jovem, você vai ter que ter uma piada que o cara fique, o outro, sabe, para o tempo todo todos ficarem na sala. Sim. Entendeu? Teve uma época que o Cacete do Planeta começou, vocês começaram a fazer uma parada que é o mais me pegou na época, que é vocês começaram a zoar os próprios os atores, os personagens da Globo, né? Então você fazia a Escória Maria, né? Que era a Glória Maria e tal. Pô, a gente estava falando antes aqui do Chocolate com Pimenta, que era muito engraçado. Chocolate com Pô, pimenta. Chocolate com Pimenta era sacanagem, mano. Porque tu não esperava aquela piada. O cara vinha, opa, tudo bem? Tudo bem no final, da novela. Eu acho que o que mais impressiona no Chocolate com Pimenta é assim a superprodução. Um monte de figurante. Superprodução, figurante, você já Carro vê, passando ela vem numa fundo. grua, você vê tá tudo ornamentado no passado, né? As pessoas andando em trajes, sabe, muito figurante, né? Sim. E tal. E aí eu venho, por exemplo, onde é que isso vai dar? Onde é que isso vai dar? Vai dar só na chamada Chocolate com Pimenta. Puta que pariu. É muito bom. E causou ruído ali com os atores? Como é que a galera que fazia os personagens... Cara, sabe, o que causava ruído era o ator que não aparecia na paródia. Ah, é? Esse cara que chegava lá e encostava a gente no estacionamento lá do Projac e falava, porra aí, por que meu personagem não aparece na paródia de vocês? Isso aqui? Todo mundo queria aparecer. Olha. Todo mundo, entendeu? Porque assim, estar na paródia era sinal de sucesso. É porque o personagem estava funcionando. Sim. Como é que você vai dizer pro cara, pô, só... Aí, ó. Teu personagem é ruim, não dá pra tu aparecer aqui. Trabalha mais aí que... Não, era muito bom você fazer... E aí tinha uma coisa que o Robson Caetano, né, ele fez vários... Porra, além de ser um grande atleta, ele fez
vários papeizinhos, assim, ou de comentarista aqui, depois Olimpíada, babá, aí, sabe, se arriscava, aí ele ficava falando que ele apareceu, foi no Caceta, fez participação no Caceta, alguma piada lá que a gente fez e tal. Mas aí, como ele estava lá na coisa do esporte, ontem mesmo, no estacionamento, aí ele falava com o Ubers, né? Pô, Rubens, porra, escreve lá uma parada pra eu aparecer no Caceta de novo. Aí o Uber falava assim, porra, cara, não, pela gente tudo bem, o negócio é o Hélio, cara. Ele não gosta que apareça nenhum preto. Tem que ser só ele. Ai, só ele, só pode ele. o Só único pode preto. ele, preto, porra. A gente, Não, era tu maravilhoso. vê que a gente só convida a loura, né? Não, cara, era maravilhoso, cara. É assim, o que mais me pegava era isso. E agora, Hélio, dia 17 agora desse mês, fez 20 anos que o Bussunda morreu, né? Foi. E eu lembro que na época isso foi um choque, assim, porque todo mundo era muito apaixonado pelo Bussunda, né, cara? E vocês que conviveram com ele a vida inteira, né? No meio da Copa do Mundo. Uma coisa assim que deve ter... Que assim, na época não tinha rede social, né? Não tinha rede social. Então, tanto que a gente conseguiu segurar a informação, que na verdade era a Globo quem detinha a informação de que o Bussunda tinha morrido. Nenhuma outra... Não tinha como o pessoal ficar sabendo, né? E era a Globo que estava ali tratando também com o consulado, né? E tal. E aí a gente o tempo todo pedia, pelo amor de Deus, para a gente conseguir dar a notícia antes da notícia ser dada. Dar a notícia pessoalmente, sabe? Porque, porra, imagina, quando aconteceu era perto de... essa cidade até me foge a cabeça sempre. Uma cidade lá da Alemanha que a gente Da França, né? França. Né? Hã? Alemanha, 2006. Né? Era a Copa de 2006. 2006. Mas assim, a gente estava, acho que eram 5 horas de fuso. E a gente queria, que as nossas mulheres aqui fossem na casa da Angélica, sabe, para dar notícia para a esposa do Bussunda antes dela saber. Pela televisão. Porra! Na época já tinha assim, já tinha um site, uma coisa mais como não era, não tinha Instagram nem Facebook. Sim. Mas já tinha um Globo.com, não sei, né? A gente conseguiu segurar a notícia até... Mas, porra, pra gente foi uma coisa dilacerante, cara. E vocês estavam lá, né, cara? Do lado foda, dele. Cara. Que você tá numa situação que era o ápice da alegria da nossa profissão. Pô, a gente estava trabalhando e assistindo os jogos da Copa do Mundo, o Brasil bombando, pós-penta, né? Sabe, no papel era um timaço, né? Sim. Depois a gente viu que Não era nada. um tava gordo, o outro tava velho. Negócio de Vegas lá, Vegas, né? Vegas. Mas no papel era maravilhoso. Sim. Então, porra, uma alegria e tal. Aí, de repente, aí de manhã, um dia de manhã cedo, o diretor me liga e fala, olha, Hélio, hoje a gente vai cancelar a gravação porque o Bussunda não tá bem. Aí eu, porra, penso assim, de repente deve fazer a gravação de tarde. Vocês estavam no mesmo hotel? A gente estava no... Hã? Vocês estavam no mesmo hotel, todo mundo? Fica a equipe, fica num hotel. Ficar num hotel até... não era o teatro, longe da seleção. Uma cidadezinha lá e tal. Mas aí, cara, aí eu falei, pô, mas aí eu ainda liguei para ele, não, para saber, mas será que de tarde vai ter? Ele falou, cara, você não tá entendendo. Tá gravíssima mesmo o show do Bussunda. Aí o Bussunda, ele na verdade ele já estava sendo atendido por um paramédico, entendeu? E aí, cara, quando a gente viu, já era, cara. Foda. Porra, a gente foi jogar bola na véspera. A gente, assim, na véspera a gravação acabou cedo. Sim. Mais cedo ainda para o Bussunda. E aí ele foi ver um jogo da Copa numa FanFest lá. E a FanFest é salsichão, chopp, aqueles canecão assim, é isso que você
fica o tempo todo, não sei o que e tal. Foi um jogo, inclusive, da Alemanha, da Argentina, que a Argentina deu de 5-2, se eu não me engano, deu uma goleada. Então, só tava numa alegria, e comendo, bebendo pra caralho, assim que tal. Aí, a gente acabou a gravação, a gente foi almoçar, depois a gente voltou pro hotel. E aí, ali pelas, sei lá, 7 horas da noite, assim, ele estava claro, né, verão na Europa. Aí o nosso produtor surgiu com a ideia de a gente jogar uma peladinha contra uma legião estrangeira lá, juntar uns jornalistas de outras, né? Botar aquela peladinha, beleza, tal. Aí a gente ligou pro Bussunda, e esse tá fim de dia. Aí ele tava no quarto e falou, não, vamos lá. Aí ele desceu para ir jogar bola com a gente e tal. Mas aí ele não tava muito bem e tal. E o Bussunda jogava bem, cara. É, Ele jogava bem. É mesmo? Maneiro, cara. Apesar daquela Barriga. Grandão. Porra, quando ele ia gerar, era uma circunnavegação, né? Mas, enfim, chutava bem e lançava bem, não, sabe? Tinha noção boa mesmo de futebol. Aí dali a pouco ele pediu para ir pro gol. Aí a gente achou estranho o Bussunda querendo ir pro gol e tal, aí ele já não tá. Aí também a gente tava tomando uma surra da Legião Estrangeira, que só tinha uns garotos novinhos correndo pra caralho. E o Bussunda daquele estado, a gente não muito melhor do que aquilo, né? A gente resolveu misturar. Aí eu fui pro time da Legião Estrangeira, não sei quem e tal. E o Bussunda foi pro gol do cacete e tal. Aí eu fiz um gol até nele. Quando eu fiz um gol nele, depois, não vou parar. Eu falei, porra, agora que eu tô fazendo gol. Aí, mas ele, não, bicho, não, legal, não tô legal mesmo. Não. Aí ele saiu da pelada. O campinho ficava assim, a uns 100 metros da saída do hotel. A gente, porra, sabe, tipo assim, a gente falou, porra, o cara comeu pra caralho. Tomou, porra, tá aí, né? A consequência disso. Aí no caminho ainda sentou, teve que sentar num banquinho lá, tal. Aí voltou. Quando ele chegou no hotel, a equipe ali, o operador de som Dias e tal, começaram a achar o comportamento dele estranho. Ele falou, pô, você tá bem? Tá tudo bem? Bussunda, não sei o que. Eu falei, não, tá tudo bem, só que eu preciso dar uma descansada, não sei o que. Aí ele foi deitar, as pessoas preocupadas e tal. Aí, à noite, eu não desconfiava de nada, achava que Era só um uma desconforto. pessoa, sabe? Já tinha visto, inclusive, já tinha acontecido isso em outras viagens do Bussunda, comia pra caralho e passar mal. Pô, entendeu? Não era uma novidade, entendeu? Mas ele tinha uma coisa de coração, né? E que, na verdade, não estava se cuidando e que a gente estava numa situação de hábitos completamente irregulares, né? Comendo mal, dormindo pouco, trabalhando pra caralho, isso aqui e tal. Enfim, aí, cara, à noite o Cláudio ficou preocupado, ligou para ele, aí, Bussunda, você tá bem, isso aqui, você tá conseguindo dormir? Aí ele falou, se vocês deixarem, eu durmo. Tipo assim, porra. Aí, então ninguém mais falou nada. Quando foi 6 da manhã, o nosso câmera, ele costumava acordar cedo, aí estava no café e tal, aí apareceu o Bussunda, falou, Paulo, pô, agora eu tô realmente mal, acho que preciso ir para o hospital. Porque antes, a gente teve uma reunião por conta de um figurinista da gente, ele estava mal calor e ele estava andando de camisa de manga comprida. Ele, um calor do caralho, o cara com camisa de manga comprida. Falei, porra, Marcinho, mas não é possível. Aí quando ele foi mostrar, ele tinha tido uma infecção no braço, e que, porra, tava um troço horrível, feio pra caralho, e que ele resolveu cobrir, porque senão iam mandar cuidar, né? Ele ia ter que perder diária. Olha o raciocínio do cara. Meu irmão, quando o nego viu aquilo, o cara teve que ir pro hospital, ele quase que tem que amputar o braço. Puta que pariu. Sabe? Aí a gente juntou uma galera, um dia lá, tal, a equipe que só tinha homem, não tinha nenhuma mulher para dar um bom senso, né? Sim. Que temos que nos cuidar, né? Sim.
Então, alguém falou, galera, é o seguinte, porra, a gente está numa guerra aqui, só nós, então, se você estiver sentindo alguma coisa, acusa, avisa pra gente prevenir e não se fuder depois, então. Sim. Aí o Bolsonaro falou assim, você está dizendo o quê? Se eu passar mal, eu vou avisar para você para eu me botar num hospital aqui na Alemanha, eu perder o jogo amanhã? Você tá maluco, cara, isso é Copa do Mundo, tá doido. Então ele já avisou que não ia, mesmo passando mal, ele não ia. Não ia pro Então, médico. quando ele chamou Aí, quando ali, na sexta, no dia seguinte, dia 17 de manhã, ele já chega assustado, falando, né? falando que precisa ir, não sei o quê, o Paulo Santos viu que a coisa era grave. Aí falaram assim, não, então você vai para o quarto, deita lá no quarto, o que a gente vai providenciar. Nisso que ele estava, que a produtora Miriam, amiga nossa, que morava lá, né? Ela foi no front desk lá para chamar uma ambulância, estava saindo, dando saída, fazendo check-out, uma equipe de paramédicos que estavam hospedados lá. Aí eles ouviram aquilo e tal, eles foram lá atender ele. E aí, ele entrevistando, já fazendo nas primeiras perguntas ali, aquela anamnese, o Bolsonaro já pumba. Caraca. Já Caiu. Aí foi um infarto fulminante. Na verdade, para a gente, fulminante, e a rigor, ele já vinha tendo pequenos infartos desde a pelada. Desde o dia do jogo. Passou pequenos infartos, Sim. entendeu? Que óbvio que tinha que ter ido para um, Hospital, né? Desde o começo. sabe, entendeu? Eu que assim, sempre Mas fui muito... o Bolsonaro era muito otimista, cara, sabe? Sim. Tudo ia dar certo, entendeu? Flamenguista geralmente é otimista, né? Essa coisa do... Porra, né? Sim. O flamenguista é assim, ele sai de casa vitorioso. Pode acontecer um troço lá no caminho. Aqui nessa casa aqui, nesse momento, não tem ninguém flamenguista. Eu sou vascaíno, esse cara tricolor, você é botafoguense. Então, eu, pelo menos, sou vascaíno, tá ruim para ser otimista. Mas uma coisa que eu era muito fã do Bussunda, assim, eu achava, o cara muito engraçado. Só ele parado já era engraçado. Sabe Quando o que ele acontece? morreu... Tinha uma coisa, ele era muito autêntico, porque assim, eu não sou engraçado, entendeu? Eu acho, cara. Sabe? Eu também acho. Eu também acho. Mas assim, Caralho. É porque você tem uma coisa, um deboche. Você tem um deboche. É. Você tem um deboche que é muito engraçado. Isso é Esse porque deboche, você fala graça sério. Você faz uma coisa graça sério. É. Eu sempre falo pra você, ele falou, cara, o Hélio é muito engraçado, cara. Mano. Ele fala uma coisa séria, aí tu ri. Uma coisa... Às vezes nem a acredito pessoa até às vezes demora a entender que é engraçado. Porque soltam, fala, cara, é um deboche muito grande. Eu fico imaginando Sim. esse cara com esse olho verde, Isso deu trabalho nos na anos penha. 70. Meu Deus do céu. Isso deu trabalho na penha. Porra. Fala Nossa, aí, negão. Fala a verdade. Que nada. Ele estudava no colégio só de Não homem. comia ninguém. Desespero. Não, e quando eu descobri no São Bento? Passamos por isso. Descobri no São Bento que que era um colégio só de homem. Eu não sabia. Cheguei lá. E os primeiros dias, eu estava bombardeado de tanta novidade. Aí teve um dia que eu pensei assim, porra, vem cá. Aí eu perguntei para o tio, porque assim, eles destacavam um aluno mais velho, bicho velho lá, para ir dando as dicas para o bicho novo, no caso eu, né? Aí eu perguntei para o cara, como é que me diz uma coisa, as meninas estudam em outro horário ou em outro prédio? Aí o cara, não tá de sacanagem, cara. Tu não sabe que aqui só tem uma. Meu tio trabalhava lá no São Bento, cara. Meu tio trabalhava. Eu não sabia, cara. Eu falei, cara, eu fiquei chocado, cara. E agora? Porque eu tava achando que era, não, bicho, eu ainda não vi. Deve estar em outro, sabe? É zoação. Deve ser em outro andar. O recreio é separado, sabe? Eu imaginava uma coisa assim. O que eu descobri. Minha avó dizia traumática. assim, minha avó tinha olho verde, aí eu não nasci com... Eu falei, por que eu nasci com olho verde? Ela falou, porque Deus não dá asa à cobra.
Aí o Hélio nasceu com o olho verde e o prato caiu a carne caiu no prato do vegano, porque o homem foi estudar no colégio só de menino. Mas o que eu ia te perguntar, Hélio, é tipo assim, porque a sensação que eu tive quando o Bussunda morreu é que o cacete fosse acabar. Tipo, porque eu falei, cara, morreu, o Bussunda morreu. Tipo assim, como é que vai ser isso, né? Meio quando o Mussum morreu ali nos Trapalhões, que assim, tipo, como é que vocês lidaram com essa perda, assim, de um cara tão representativo para o programa como ele, assim? Cara, foi uma porrada, realmente, sabe? Porque o Bussunda, ele era a cara do humor, né? Por conta, assim, dessa naturalidade que o cara tinha na vida, entendeu? Então o cara tinha aquela cara, porra, aquela figura, né? Entendeu? E parecia um cervejeiro. Eu até fazia anúncio da Antártica, mas não tomava cerveja, porque, sabe? Mas toda a vontade, né? Pô, flamenguista pra caralho, né? E tal, zoador, enfim. Então ele representava, né? Cara, e aí a gente ficou, mas assim, mas o conteúdo do programa, ele era coletivo, né? Sim. Sabe, o texto, que era o forte, que tinha confiança ali, era um trabalho coletivo, tal. E aí a gente teve uma... que, primeiro é o seguinte, quando o Bussunda morreu, e a gente ficou assim em choque lá no hotel e tal, aí apareceu uma pessoa para dar uma orientada, que a gente perdeu. Quem era? Galvão Bueno. Galvão Bueno ficou sabendo da morte do Bussunda, se dispôs, ele estava em outro hotel, em outro lugar, tal, ele foi até o nosso hotel para assim, conversar com a gente, tipo assim, falar, cara, olha, eu passei por uma situação parecida com essa, agora, na morte do Ayrton, né? Então, eu queria falar com vocês aqui algumas coisas, sabe? A gente não queria atender a imprensa, a gente tava... Aí ele falou assim, olha, é o seguinte, se acalmem, atendam a imprensa, sabe? Que é inevitável isso, vocês têm que, sabe? Porque, como é isso? Senão as pessoas vão ficar falando de vocês. Falem por vocês e tal. E um outro conselho, não para de trabalhar. Não para, entendeu? Vão oferecer aí para vocês darem um tempo, sabe? Não para, porque se parar, aí a cabeça pira. Sim. E aí, de fato, a gente veio, o Bussunda morreu dia 17 de junho, dia 18 de junho é o meu aniversário. Caraca. Então, assim, ali eu tinha até reservado um restaurante para comemorar no dia seguinte. Ia ter jogo também do Brasil, ia ter um jogo, dia 18, teve um jogo do Brasil, se eu não me engano. Dia 18 de junho, né? Acho que teve o jogo do Brasil, no dia 18. E aí a ideia era depois, mas enfim, dia 18, na verdade, era o velório do Bussunda, né? Aí fez o velório do Flamengo. Aí o cara, filho da puta, mesmo morto, ele me sacaneou. Porque no dia do meu aniversário eu tive que ir no Flamengo, caralho. Eu falei, porra, até morto o cara me sacaneia, bicho. Foda. Ele era sacana Entendeu? mesmo, então. E aí, pô, foi uma comoção, né? O velório do cara. Filas quilométricas, gente pra caralho, muito popular Muito pra querido, né, caceta, entendeu? Além de artista, não sei o que, então é muita... Cara. Aí a gente estava dilacerado, o diretor, ele se dispôs a fazer uma edição dos melhores momentos do Bussunda no programa. Aí ele costurou um programa para aquele que ele não tinha condição de fazer um programa para terça-feira, entendeu? Aí ele fez esse programa e aí o que aconteceu a seguir, a gente tinha trazido ainda algum material gravado na Alemanha que não era Copa e não era Bussunda, tinha sabe, meio bem, era Copa, não era Bussunda, tinha coisa de Copa que não era Bussunda, e a Copa continuava, tal. Só que o que aconteceu? O Brasil foi eliminado pela França no sábado, né? Eliminado pela França no sábado.
quando o Brasil é eliminado, o assunto Copa do Mundo acaba naquele mesmo dia. Ninguém me fala de Copa. Naquele mesmo dia, cara, sabe? A não ser que tenha, assim, a convulsão do Ronaldo. Aí deve durar mais, entendeu? Mas assim, mas a princípio, a gente, então a gente não tinha nada que a gente pudesse usar para montar um programa de terça-feira. Isso a gente ficou sabendo, a eliminação foi sábado. Então, na segunda-feira, que era o dia que a gente chegava para gravar o que estava escrito, a gente foi para o Projac, aí o nosso camarim virou a redação, a gente escrevia os sketches, mandava a produção, daí a pouco saía 2 para ir gravar aquilo. No fim das contas, a gente escreveu e gravou um programa em um dia, sabe? Tipo assim, quando aquilo aconteceu e a audiência foi boa, o programa foi bom, a gente falou, cara, o grupo continua. Sim. O grupo continua, a gente sabe. E aí o programa, ele foi em 2006, o programa ainda foi até 2010. Sim. Tá? Aí a gente parou em 2011, deu um sabático. Em 2012 a gente apresentou um programa chamado Cacete Planeta Vai Fundo, que aí já era temporada, já tinha menos coisa, a audiência foi bem baixa, porque o programa estava num horário desfavorável, não era mais terça, e saiu, quem foi ao ar perdeu o lugar, né? Então, não tinha mais aquele... A gente entrava depois do Globo Repórter, numa Aí, sexta-feira. Então, o período de época de ouro foi 92 até 2010, entendeu? Que aí foi uma coisa. E nesse, assim, é diferente de um sucesso de hoje, que assim, naquele momento você tinha menos opção de lazer. Então você tinha menos concorrência, né? Então, no fim das contas, por boa parte desses 18 anos, o lazer era uma televisão na frente no meio da sala. Total. Toda a família reunida, entendeu? Total. Então o Caceta era aquela coisa que as pessoas ficavam esperando, tal, né? Quando depois da acontecia novela, uma terça-feira, merda, tipo aquela corrupta do INSS, uma coisa assim, você pega um táxi e o cara fala, pô, quero ver o que o Caceta vai falar disso, hein? Não, vocês faziam um negócio que é a cena da novela. A novela acabava, eles começavam o programa com a cena que acabou a novela. Eu falava, aí, moleque, como é que esses caras fazem isso, cara? E aí era muito engraçado, porque você acabou de ver a cena da novela. Aí é eles zoando a cena que acabou de passar. Então era uma coisa muito nova pra TV naquele momento, né? Você mexer com outro produto que era um produto como a novela, que era tão importante. E eu queria te perguntar uma coisa assim, porque pra gente, pra que quer fazer arte, pra mim, assim, eu sempre fiz teatro e tal, você ali e o Mussum foram os 2 caras que tinham protagonismo preto na televisão, né? E virou uma referência muito grande pra todos nós. A gente fala muito, né? Quando a gente pensou em trazer aqui, falou, vamos trazer o Hélio, que o Hélio é foda, assim, a nossa referência e tal. Como é que você se sentiu, assim, né sente sendo essa referência pra gente, pra tantas pessoas que foram fazer humor, escrever e virar redator e tal? Fernando, eu vou te falar uma coisa, cara. Eu tive a percepção de ser essa referência muito recentemente, sabia? É mesmo? Porque assim, eu não me via nesse lugar, sabe? Ainda bem que eu também não fiquei me achando, entendeu? Não, realmente eu não me via, até porque assim, eu não tinha um discurso a respeito, sabe? Porque geralmente isso vai de você ficar falando sobre o tema. Esse discurso. E assim, eu não precisei peitar nada para entrar na Globo. Assim, imagino que você, um ator negro, conseguir, vai bater lá no diretor de elenco, pedir. A nossa situação foi diferente, porque assim, a gente foi chamado. A gente foi chamado inicialmente para ser redator, né? E depois a gente estava como redator e a gente fazia uma banda de música de humor. A gente fazia shows. Fazia show no Canecão, aí nessas casas grandes assim. Começou no Jazz Mania, uma casinha ali no Arpoador,
aquela casinha pequenininha. Aí foi crescendo aqui, virou Canecão e começou a rodar assim. A Canecão era era o Palace, que era o Canecão de São Paulo, né? E tal, as casas grandes assim. Então. Aí uma dessas, o Boni foi ver o nosso show. Ele foi ver o nosso show e aí percebeu que a gente podia ir para frente da câmera. Não tinha essa capacidade. E aí ele, no carnaval seguinte, ele ofereceu da gente fazer um camarote do Caceta no carnaval, no ano de 90, tá? Então a gente ia ficar num camarote lá, o que vocês quiserem. Nossa ideia foi entrevistar as figuras. Primeira vez que isso aconteceu, virou uma coisa, uma atração assim, né? E aí a gente passou 3 meses só escrevendo pergunta. 3 meses, só escrevendo. A gente separava assim, a pergunta para bicheiro, pergunta para atriz de novela, sabe? Categorias, né? Sabe? Passista, sabe? Compositor CQ, velha guarda, compositor da velha, sabe? Os personagens que podiam vir. Aí, pô, tá vindo o Anísio, pega aí, pergunta para bicheiro. Aí você fazia as entrevistas, Sim. entendeu? E tal. Entre uma escola e outra. E aquilo funcionou pra caralho, tal, o cara gostou tal. Então, quando a gente apresentou a ideia de fazer um programa, o cara sabia que a gente podia segurar a onda na frente das câmeras. Entendeu? Então, assim, a gente chegou de galera. Então, quando os caras se tocaram que tinha um preto ali no meio daquela galera, já tinha, entendeu? Eu não tive que... Obviamente que de vez em quando rolava assim situações. Tinha assim, o fato da gente ser redator e ir para frente das câmeras, tinha os caras da produção, que era o macaco velho de produção. O redator, você tem a direção, você tem o elenco, você tem o produtor, você tem o subprodutor e você tem redator e mais abaixo figurante. O redator só está acima do figurante. Então, de repente, o redator estava lá na frente da câmera. E tinha os caras que não conseguiam aceitar isso, né? Aí teve uma vez que o produtor, a gente ia sair para uma externa, e eu estava de personagem, um negócio meio desconfortável. Era um carro desses, na época, era um carro desse que tinha só 2 portas, né? Então alguém tinha que ir lá atrás. E o cara queria me botar lá atrás. Eu falei, pô, Nelsinho, cara, não tem a menor condição, cara. Tem que sentar aqui na frente, que porra. Entendeu? Tu vai lá atrás. Vou ficar mais apertado. Aí o cara falou, isso tá ficando besta. Eu falei assim, besta, tu que é produtor, não fode, meu irmão. Eu sou dono da porra do programa, caralho. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Mas o cara não se tocava. Não consegue ver isso. Que né? o programa, inclusive o Cacete Planeta Urgente, era o único programa da Globo que a marca não era da Globo. Olha. Até hoje é de vocês. Até hoje. Entendeu? Cacete Planeta é a nossa marca. Cacete Planeta Urgente é o nome do programa. Mas assim, a gente podia fazer todo o licenciamento pela gente, porque não era da Globo. Não é o Domingão. O Faustão não podia fazer uma linha de Domingão, né? Sim. Sabe? Mas eu te digo, Hélio, assim, a representatividade, cara, a importância do teu trabalho é porque a gente precisava se ver, né, cara? E quando aparece um cara como você, a gente cresce muito, né? Aí o que acontece? Aí eu acho que até recentemente a minha percepção dessa coisa foi evoluindo. Eu digo assim, quando eu comecei a me aproximar dos movimentos sociais e tal, sabe? Do Afro-Reggae, da CUFA. Sim. Sinceramente, aí eu tive um letramento, sabe? E aí eu consegui ter uma outra percepção da coisa, até entender essa coisa da referência para a galera e tal, entendeu? E pensando a respeito, por que essa referência? O que tornava ela mais forte? Cara, é o seguinte, que eu custei a perceber que a minha situação era, em termos de privilégios, superior à do Mussum, que é gigante. O cara é gigante. Mas acontece que
o Mussum falava o que alguém botava no papel para ele falar, entendeu? Eu era sócio de um programa, falava o que eu tinha que falar, o que eu queria falar, entendeu? É verdade, você escrevia, né? A gente tava lá, os caras, pô, essa aí, essa aí não tá legal, não. Essa aí não vai para frente. Não vai, entendeu? Sim. E tal, Você é vamos dono, fazer por aqui. dono do teu roteiro. Então, quer dizer, eu fui o primeiro comediante preto na televisão que tinha domínio sobre o que ia falar. Então, isso me tirou daquele quadradinho, né? Daquele quadradinho dos personagens estereotipados. Ah, então vai ser o bêbado, o traficante, no máximo um segurança, um PM, e fica por aí, né? Tanto que em novela fazia paródia até paródia de Fábio Assunção, entendeu? Paródia da Malu Mader. É, engraçado entendeu? demais, cara. Sabe, o Cacete dava essa liberdade, né? Que, porra, o Mussum já não tinha, né? Sim. Sim, a gente... Entendeu? Só tem uma coisa que você fez recentemente agora que Pô, deixou a gente um pouco... Né, que a gente estava na esperança de conseguir... tomar aquele banho de piscina ali. Aí ele vai vender a casa. Cara, tu sabe que Eu participei do Caceta, que foi uma participação, pô, junto com o MV Bill, foi maneiríssimo, numa edição especial e, pô, cara, foi muito maneiro ter a experiência, me senti um Caceta e eu era justamente isso que tu falou, cara. Um jovem que parava, meu irmão mais velho, falava, cara, hoje tem Caceta, e fazia aquele rodízio de misto quente, e aí ficava a família toda ali, cara, às vezes, muitas eu não entendia, às vezes, mas eu ia na risada do meu pai com meu irmão. sim, Eu, caralho, muito. Isso é engraçado. aí eu falava, mas qual foi? Aí ele, porra, tu não entende nada também, porque era uma coisa mais É política, criança, às vezes eu era bem mais novo. E, cara, aí eu falei, pô, beleza. E aí o Hélio, foi você que mesmo que me ligou, não foi nem a produção, falou assim, pô, cara, eu vou fazer um extra. A gente já tinha gravado um episódio, falou, vou fazer um extra. E aí, vou marcar no lugar, tu vai lá pra gente trocar uma ideia, pra gente botar esses extras nesses episódios. Falei, beleza. Aí vi lá, pô, mandou o endereço, eu fui, Jardim Pernambuco e tal. Aí eu cheguei e falei, caralho, maneiro. Falei, não, vem aqui pelo Hélio e tal. Aí o Hélio, pum, abre. Aí abriu lá, entrei e falei, caralho. Na minha cabeça eu falei, caralho, a produtora do Negão, maneira. Aí entrei na casa dele e falou, aí ele falando, ele falou, pô, não, essa parte aqui da minha casa, eu, caralho, minha produtora não é a casa do maluco. O velho mora no Jardim Pernambuco. Pô, maneiríssimo. Pô, meu cara. irmão, eu falei assim, tava em casa, aí minha mulher sabia que eu entrei, a gente ia fazer esse papo aqui, aí ela falou, aí, tu viu que o Hélio tá vendendo a casa lá no Jardim Pernambuco? Aí eu falei, Ela eu falei, quanto? Saiu aonde? Ela falou, saiu no Léo Dias, uma coisa assim. Quanto? Aí ela, 20 milhões. Eu falei, caralho, ela falou assim, isso aí tá com cara de que os filhos foram embora de casa, a casa 500 metros ficou grande demais, vai vender, vai comprar uma de 280. Um dia, eu peguei um táxi lá no centro, eu falei que estava indo pro Leblon. Aí, beleza. Aí eu estava indo pro Leblon, até um spoiler do meu show, tá? Estava indo pro Leblon muito bem e tal. Quando a gente passou ali no Jardim de Alá, o motorista falou, pô, estamos no Leblon, tu vai ficar por onde? Eu falei assim, não, você segue mais adiante e na Rainha Guilhermina você vai até o final daquela rua. E a gente vai entrar naquele condomínio. Aí, quando eu falei isso, o cara falou assim, você tá indo para aquele condomínio lá do Jardim Pernambuco? Eu falei, pô, aquele condomínio só tem bala na agulha. Eu falei, eu tô sabendo, pessoal lá, porra. Você tem certeza que tá indo para lá mesmo, né? Eu falei, para lá mesmo, tal, assim. Aí a gente foi e tal. Quando chegou, não, vamos ficar aqui, parou na frente da minha casa. Vamos ficar aqui, beleza. Aí paguei, aí ele falou assim, pô, agora tu junta a tua rapaziada e conta que tu conhece o negão que mora nessa porra desse condomínio. Eu falei, é mesmo, é? Quem? é inacreditável. É inacreditável. Falou, quem que mora? Tu com a Pelé? Não, maravilhoso, maravilhoso. Pô, irmão, assim, nosso tempo tá se esgotando aqui, mas pô, eu ficaria aqui 5 horas. Agora trouxe um livro aí, né? Eu vou autografar aqui um... Porra, que honra. Pra você. Ó. Eu até pensei, Ellen, que assim, a gente estava conversando mais, que já pensando em dar uma entradinha assim de 30 mil para comprar a tua casa. Mas
Quando eu vi a metragem de 500 metros, falei, pô, um pequeno pra gente, né? Pra nós Não dois. vai. É, pra nós dois só Não não vai vai, dar. cara. Não vai dar, mas vai ficar pra próxima. E muito obrigado, E Esther. passa a receita de como chegar Não, aos cara. 67? 67? 67. A Six 67. Seven. 67. Minuto com Tá enturmado. a pele esticadinha. Esticadinho. bonitão, Meu né? irmão, outro dia eu vi um vídeo. Aí o Hélio, pô, eu acordo cedo pra botar o moleque pra escola. 6 da manhã. Ele não tava entrando, ele tava saindo Do mar, mano. do mar. Falei, esse maluco aí, o Hélio é meio tonton, 6 da manhã. Uma chuva, irmão. Ele vai, Foi foda. O mar batendo, aí ele, sem camisa, sequinho. Aí ele, por incrível que pareça, o mar, a água está quente. Falou isso? Aí eu pensei, não tem como tá quente, é. Não tem, o frio, cara. E ele nadando 4 km. Ele botou, ó. Pior que tava, Quatro. cara. O bicho Tava era- mesmo? Pior que tava. Não, geralmente no inverno a água não costuma ser fria. Pois é, mas pra sair de casa cedo não é pra É, nadar. não, foda sair da Não, e ele assim, ó, garotinho. Aí tinha um cara filmando, o cara, Hélio, ele. Ô, nadando, meu, da penha Vem cá. pro mar aberto. Já finalizando. Eu queria fazer um trecho aqui pra gente juntar com quando você fala da representatividade. Aham, Pode ser? pode. Seguir aqui. Não, porque eu estava falando para vocês assim, então eu não tinha essa noção dessa minha representatividade. Foi muito interessante quando eu comecei a conversar com algumas pessoas e eu comecei a ver, não só constatar essa coisa, como também de que maneira eu poderia contribuir, ajudar, já que isso existe e tal. Foi aí que eu comecei a me aproximar ali da CUFA, me aproximar do Afro-Reggae e tal, e usar esse patrimônio que é a imagem, não sei o quê. E aí, cara, recentemente, eu fui convidado para, tem uns 4 anos, acho, fui convidado para batizar uma biblioteca comunitária pela Favelivro, que é uma instituição muito maneira, que a Favelivro, a Verônica e o Demésio, eles têm essa Favelivro, que é uma ONG que recolhe livros. Se você quiser doar livros, você entra em contato, até o @Favelivro, você entra em contato e eles passam na casa e pegam os livros, que eles vão pegando os livros bons e montando bibliotecas comunitárias. Aí, numa dessas, a Verônica me convidou para batizar uma biblioteca. Aí eu falei, pô, legal, mas eu falei assim, eu queria batizar desde que eu pudesse fazer alguma coisa pela biblioteca. Ela falou, beleza, tá, então, ótimo, maravilha. Aí eu comecei com essa ideia da biblioteca Hélio de la Penha e aí vários amigos me ajudaram a criar um acervo bacana e até, assim, famílias de escritores, a família do Nelson Rodrigues Olha que legal, mandou cara. uma coleção, a família do Rui Castro, a Heloísa Seixas também mandaram seus livros, sabe? E a gente conseguiu montar uma biblioteca bacana. E, na verdade, assim, essa ideia, para mim, foi uma coisa assim de retribuir à sociedade um pouco do que ela me proporcionou, né? Sabe? Através de alguma coisa que eu acho fundamental nessa coisa, que é a educação. Não, entendeu? total. Então, eu acho assim, porra, sabe, eu poder dar uma contribuição na parte da educação, na parte do incentivo à literatura, leitura, porque você, cara, qualquer coisa que você vai fazer, você tem que aprender a ler bem, Sim, né? No fundo, tudo é você ler bem, total. né? As pessoas têm dificuldade em matérias de colégio porque elas não sabem ler, não sabem pontuar na leitura, não, sabe? Interpretar. E aí, assim, você lendo ficção, você vai exercitando aquilo. Total. Quando você pega um livro técnico, você tem uma fluência. Sim. E se as Né? pessoas quiserem doar para a biblioteca livros, como é que faz? Olha, eu acho assim, ó, a boa é doar para a Favelivro, Sim. porque ela tem um alcance de bibliotecas comunitárias em todos os lugares. E consegue fazer, para não repetir. @Favelivro. Maravilha. Entendeu? @Favelivro. Sabe? Vamos fazer uma campanha para doar esses livros. Vambora, Né? vambora. Mas aí eu quero um dia convidá-los a conhecer a Ah, biblioteca. pô, com certeza. Lá que tem várias atividades, sabe? Tem alfabetização de adultos, aí você tem rodas de leitura, encontro com escritores, sabe? Acontece muita coisa na nossa biblioteca aqui
no Morro da Babilônia, sabe? Ah, maravilha, maravilha. Tá. Senhoras e senhores, Hélio de la Penha. Hélio de la Penha. Obrigado. Do nosso jeito cast. Do nosso jeito cast. Um nego da Baixada, outro da Zona Oeste. Do nosso jeito cast. Do nosso jeito cast. Um nego da Baixada, outro da Zona Oeste. Do nosso jeito cast. Do nosso jeito cast.